Bora então de questão sobre direção defensiva. Se o veículo começar a falhar à noite, veja bem, você está lá dirigindo no trânsito à noite e ele começa a falhar, naquelas engasgadas. O condutor deve fazer o quê? Deixar o veículo onde está com o motor ligado. Esse onde está é meio que vago, né? Sei lá, às vezes estou num lugar que não tem como deixar o veículo ali na pista, dentro da pista. Como foi isso aí? Não ficou muito claro para mim, não. Eu não faria isso aqui, não. Deixar onde está com o motor ligado. Por que com o motor ligado? Não. Já vou eliminar essa letra A. Letra B, desligar o motor e ligar as lanternas. É até estranho, porque se é à noite, as lanternas já estão ligadas, né? São aquelas luzinhas mais fraquinhas que tem ali na traseira do veículo, de cor vermelha, para poder manter ali, mostrar a posição, o tamanho, né? São luzes de posição do veículo. E desligar o motor, por que ligar ou desligar o motor? O que isso interferiria? Gostei, não fez muito sentido, não. Acelerar mais para que o motor não morra, ou morrer, quer dizer, o motor apagar. Naturalmente a gente faria isso, né? Se eu estou dirigindo aqui, o carro começa a falhar, eu tento manter o pé mais acelerado ali para ele não morrer. Mas será que resolve? Será que essa que é a solução? Também não vou nessa. Vou ficar com o elefantinho aqui, ó. Por que é o elefantinho? Vou de letra D, ó. Antes de ler, hein? Por quê? Porque quando eu corro o olho nessas 4 alternativas e vejo essa letra D aqui muito maior do que as outras, eu vejo que ela é um elefantinho aqui. E tem a técnica do elefantinho, né? Que eu vivo ensinando para vocês aí, ó. Quando você bater o olho nas 4 alternativas e ver que tem uma que é muito maior do que as outras, 90% de chance dessa ser a resposta. Bora ver? Sinalizar para a direita da via. Quer dizer, ó, começou a falhar, eu dei seta para a direita e comecei a encostar. Liguei ali o pisca-alerta. É uma boa, porque se tem uma pane ali, um problema mecânico, falhas no motor, sim, ligar o pisca-alerta. Manter a iluminação externa acionada. Ó, agora veja, aqui falou ligar, né? Cadê? Ó, ligar as lanternas. Aqui é manter. E aqui faz mais sentido, porque está à noite. Então, quer dizer, as lanternas já estão ligadas. É manter a iluminação externa acionada. E dispor, quer dizer, colocar ali o triângulo de segurança na distância mínima exigida pela resolução do CONTRAN, que é 30 metros antes da traseira do veículo. Tudo certinho. Então, veja bem, sinalizar para a direita, ok. Tirando o carro do meio da pista. Ligar o pisca-alerta, ok, porque é uma situação, né, atípica. Manter a iluminação acionada, ok. E colocar o triângulo de segurança, ok. Isso enquanto você chama um guincho para poder retirar o seu veículo ali da pista. Letra D de dado, fui na técnica do elefantinho aí, resolveu, hein? Direção defensiva. Ao perceber que o pedal de freio do seu veículo está baixando mais do que o normal ao pisar, você pisa e percebe que o pedal foi muito lá no fundo. O comportamento ideal será procurar imediatamente uma oficina mecânica. Olha, procurar imediatamente uma oficina mecânica é uma boa ideia. É uma boa ideia. Porque freio não é coisa que se brinca, né? Pisou lá no fundo para dar uma freadinha. Parece que essa aqui serve. Essa letra A serve como resposta. Vamos ver a letra B. Passar a compensar a falta de eficiência com o freio de estacionamento. Aqui fala do freio de estacionamento. Quer dizer que eu piso no pedal de freio, o carro não freia suficientemente e para compensar essa falta de eficiência do pedal de freio, eu uso o freio de estacionamento. Vou ficar dirigindo assim. De forma alguma, né? Inclusive isso aqui é freio de estacionamento. Não é para você ficar usando ali no trânsito, até porque isso aqui não segura carro não, tá, gente? Então aqui, sem chance, isso aqui é perigoso. Letra C, manter-se confiante e seguir seu trajeto normalmente, trabalhando bem as reduções de marcha. Olha, trabalhando bem as reduções de marcha, ok. Mas manter-se confiante com o freio ruim? Seguir seu trajeto normalmente? Isso aqui não rola, não. Letra C está fora. Letra D de dado. Continuar circulando, ou seja, transitando com o veículo, mas em velocidade reduzida. Na maioria das vezes, a pessoa faz isso, né? Ah, não estou sem dinheiro agora, sem tempo aí no mecânico, então vou continuar rodando, vou mais devagar. Se acontecer qualquer coisa, a batida é de leve, né? Não pode também. Letra D está fora. Vamos aí de letra A. Mais uma direção defensiva. Antes de conduzir um veículo automotor, o condutor deve
Batendo o olho, cara, nessas 4 alternativas, bate o olho, nem lê não, só corre o olho assim. Você vai perceber que essa letra A é muito maior do que as outras alternativas B, C e D. Quando isso acontece, eu chamo ela de elefantinho. Olha, tem um elefantinho no meio das alternativas aí. Cadê o elefantinho? Essa aqui, essa bitela aqui, ó. Olha o tamanho dela. Olha só. 2 linhas e meia, olha só. Quando isso acontece, é 90% de chance desta ser a resposta. Então você já fica predisposto a marcar a letra A, tá? Que é 90% de chance dela ser a resposta. Agora nós vamos ler as alternativas para ter convicção disso. Aqui fala ajustar o banco, ok. O retrovisor interno numa posição que lhe dê uma visão ampla do vidro traseiro, ok. E os retrovisores externos vendo as laterais do próprio veículo o mínimo possível. Exatamente, você não tem que ver a lateral do veículo. Por isso que aqui fala o mínimo possível, que mostra só a beiradinha da pintura ali da lataria. É o mínimo possível. Ele tem que mostrar mesmo, paralelamente ali a lateral do veículo. Então aqui também ok. 3 assertivas que tem dentro dessa alternativa aqui, todas 3 ok. Então certamente vai ser essa mesma resposta. Letra B de bola, ajustar os retrovisores e o banco do veículo, nesta ordem. Quer dizer que primeiro eu regulo os retrovisores, depois o banco. Está errado, vou te falar por quê. Imagine, entrou dentro do carro, acabou de entrar, você vai e regula os retrovisores. Ah, beleza, agora estou vendo tudo direitinho. A hora que você acomoda no banco, que você vê o banco não está na posição certa. Aí você vai e mexe no banco. O que acontece com os retrovisores? Saem da posição. Então primeiro você regula o banco, depois os retrovisores. Aqui está invertido. Tá? Por isso que o Detran colocou aqui nesta ordem, que é para ver se você está antenado. Então aqui está errado. Letra C tem uma casca de banana. Ó. Ajustar somente os retrovisores externos. Por que o retrovisor interno não? Né? Somente casca de banana, se tem casca de banana, 90% dessa resposta ser errada. E ela é errada. Letra D, ajustar o banco e o retrovisor interno, de modo a ter uma ampla visão da faixa esquerda. Não, o retrovisor interno é para ver o vidro traseiro. Então aqui está errado. Letra D está fora. Letra A é o elefantinho, tá vendo? Ó? Falei que a técnica funciona? Funcionou. Era 90% de chance dela ser a resposta e é. Anota essa dica aí, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Nas retas, o motorista deve manter suas mãos no volante na posição 10h10, 2h30, 9h15 ou 10h30, em referência aos ponteiros de um relógio. Aí é o seguinte, tem um relógio, aqui 12 horas, aqui 6 horas, aqui 3 horas e aqui 9 horas. Nas retas, as mãos devem ficar no volante, ó, aqui e aqui. Então, quer dizer, é no que diz respeito ao ponteiro do relógio, vamos ver aqui, ó, isso aqui é 9, seria 15 para as 3, né? Mas tem 15 para as 3 aqui? Deixa eu ver, 9, 15, não, tem 9 e 15. Então, imagina que esse aqui é o ponteiro de hora. E esse aqui é o ponteiro de minutos, 9 e 15, essa é a resposta. Poderia ser, professor, mas esse ponteiro da hora aí está menor, então seria 15 para as 3, ou seja, 2h45, mas não tem isso aqui, tem? Tem 2h30, não é 2h45, tem 10h30. 10h10 seria uma mão aqui, outra aqui. Não é, a resposta é a letra C, é nessa posição aqui, ó, mais ou menos na altura do meio do volante, é que a gente mantém as mãos quando está dirigindo em reta. Isso cai em direção defensiva. Você lembra que você viu isso lá na matéria? Pois é, anota aí, tá? Mais uma de direção defensiva. Manter uma distância de segurança do veículo da frente é uma conduta que contraria as normas de direção defensiva? Ou seja, manter distância do veículo da frente contraria as normas de direção defensiva? Até porque direção defensiva nem tem normas, né? Direção defensiva não são normas. Não tem norma. Norma é dever, obrigação, não é? A direção defensiva, ela abre mão, inclusive, do dever, da obrigação, para poder visar sempre a segurança, o bom senso. Letra A está fora. Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar os faróis diante de uma emergência. Para ter tempo de reagir, ok. Até aqui estava tudo certinho. Agora, para acionar os faróis diante de uma emergência? Não, né? Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir, beleza. E acionar os freios em situação de emergência? E aqui também dá para aplicar uma técnica, um macete. É o macete das irmãs brigonas. Já ouviu falar dessa? Irmãs brigonas. Por que irmãs? Porque são duas alternativas bem parecidas, por isso que elas são irmãs.
Não são gêmeas não, tá? São irmãs. Mas que tem uma sutil diferença entre uma e outra. Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Por isso que elas são brigonas. Aqui fala ó, acionar os faróis. E aqui fala acionar os freios. É a única diferença entre uma e outra. Quando você encontrar duas irmãs brigonas numa questão, você já pode eliminar as outras alternativas. Pode eliminar. Porque a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Tem que ser. Guardou isso? Isso é uma cetácea, hein? E é o seguinte, você precisa de distância para acender os faróis ou para pisar no freio? Para pisar no freio, né, gente? Então a letra B está fora. Fiquei com a letra C. Direção defensiva. O que fazer numa frenagem de emergência conduzindo um veículo sem freio ABS? Freio ABS é aquele que não deixa as rodas travarem, bloquearem, né? Freio forte. Se as rodas travarem, ele alivia o pé no pedal de freio. Aqui está ok, está tudo certinho. Frenagem de emergência a gente freia com força mesmo, que é para parar rápido. Se as rodas travarem, alivia o pé do pedal de freio, fazendo mais ou menos o efeito do próprio ABS. Porque o ABS ele faz isso. Quando ele percebe que você pisou com muita força, ele alivia a pressão ali sobre a roda. Essa aqui pode ser a resposta. Mantenha o veículo em linha reta. Também, você está fazendo uma frenagem de emergência, tem que procurar manter o volante em linha reta. Virar o volante ali é perder o controle da direção. Firme o pé na lateral esquerda do assoalho. Do lado esquerdo ali do pedal de embreagem tem um lugar próprio para a gente firmar o pé esquerdo e dar firmeza no corpo. Também está certa. Todas as alternativas acima estão corretas. Quando aparece esse todas aqui, quem estuda comigo sabe, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso, o macete funcionou aqui também, hein? Direção defensiva. Entende-se por o conjunto de técnicas adotadas pelo condutor que minimizam o risco de sinistros ou acidentes. Entende-se por direção defensiva o conjunto de técnicas adotadas pelo condutor? Sim, essa é a resposta. Aí ergonomia, professor. Ouvi falar de ergonomia durante as aulas de direção defensiva. Por que não é ergonomia aqui? Ergonomia é o estudo, é a ciência que estuda a relação homem-máquina. Não é conjunto de técnicas adotadas pelo condutor. Ergonomia é a ciência que estuda a relação, a interação entre o homem e qualquer máquina, não é só o veículo não, tá? Existe dentro da direção defensiva, mas não é o que vai encaixar aqui. Sobreesterçamento. Eu ouvi falar disso também nas aulas de direção defensiva. Sim, sobreesterçamento é quando o peso sobrecarrega o eixo dianteiro em razão de frenagem. Mas existe dentro da direção defensiva, mas não é o que vai encaixar aqui também. Força centrífuga, também ouviu falar sobre isso, não é? Pois é, centrífuga é o que joga o veículo para fora da curva. No caso, a força centrífuga acontece pelo oposto do sobreesterçamento. O sobreesterçamento, você pisa no freio e sobrecarrega o eixo dianteiro. Aí o carro perde a traseira e é jogado para dentro da curva. Aqui é o contrário, para ele ir para fora da curva, tem que entrar acelerando. Acelerou demais, ele sobrecarregou o eixo traseiro, saiu de frente, jogado para fora da curva, força centrífuga. Existe, é uma partezinha chata da direção defensiva, mas também não é o que está pedindo aqui. Está fora, letra A, direção defensiva é o que vai encaixar aqui. Ó. Mais uma de direção defensiva. Como o condutor deve comportar nas curvas? Diminuir a velocidade. Vamos lá. Batendo o olho nas alternativas, de cara eu já fico predisposto a marcar essa grandona aqui. Ó. Por quê? Porque ela é o elefantinho. Vocês têm que aprender a fazer essa análise, tá, gente? Antes de ler as alternativas, corre o olho e vê se não dá para aplicar nenhuma técnica aí. Opa, que dá, que tem um elefantinho. Então é 90% de chance desta aqui ser a resposta. Então a gente já fica de olho nela. É 90% de chance. Bora ver? Diminuir a velocidade com antecedência. Ok, eu vou entrar numa curva. Usando o freio, sim, antes da curva eu posso usar o freio. E, se necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva. De novo, ó, antes de entrar na curva. E de iniciar o movimento do volante, ou seja, antes mesmo de começar a virar o volante para fazer a curva. Está tudo certinho nessa letra A, ela é a resposta. A letra B, aumentar a aceleração durante a trajetória da curva? Não, dentro de uma curva, você vai aumentar a velocidade? Não. Pode até manter a aceleração, mas aumentar? Nunca frear dentro de uma curva. Olha, frear dentro de uma curva não é uma boa ideia. Mas esse nunca aqui ó, é uma casca de banana. E quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Porque vai ter algumas circunstâncias que você vai precisar pisar no freio dentro da curva. Com algumas cautelas, com algumas
alguns cuidados, mas uma ocasião ou outra pode ser sim que o freio possa... Eu mesmo freio, às vezes, dentro de curva. Depende da força que você freia, depende da velocidade que você está dentro da curva. Então aqui, ó, nunca frear dentro de uma curva? Não, né? Manter a embreagem acionada, você vai fazer a curva com o pé apertando a embreagem? Está errado também. Letra A é a resposta. Técnica do elefantinho. Funcionou de novo. Para ver e ser visto nas diferentes situações de trânsito, o condutor deve manter as janelas do veículo sempre abertas. Sempre é casca de banana. Se é casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Ligar a luz da placa traseira, para ver e ser visto. Se eu ligar a luz da placa traseira, eu não vou nem dizer que eu vou ser visto, a placa do meu carro vai ser vista, né? Mas eu vou conseguir ver alguma coisa ligando a luz da placa traseira? Não, né? Então não faz muito sentido, não. Letra C. Manter acesas as luzes externas do veículo e usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Parece que está tudo ok aqui. Vamos ver a letra D. Acionar no período noturno as luzes de emergências, conhecido como pisca-alerta. Então quer dizer que quando tiver à noite, eu vou ficar andando com o pisca-alerta ligado? Não, né, gente? Letra D está fora. C é a resposta. Direção defensiva. Dirigindo a 90 km por hora por uma rodovia em linha reta, de repente você percebe que seu veículo perdeu o freio de serviço. O freio de serviço é o do pé, porque tem o freio de estacionamento, que é o de mão, e freio de serviço, que é o do pé. Guarde isso, hein? O procedimento correto nesse caso é puxar o freio de estacionamento imediatamente. Seu carro está 90 por hora, você está sem freio de serviço. Puxa o freio de estacionamento, que é o de mão, de uma vez só, vai dar o famoso cavalo de pau ali. A chance de acontecer um acidente é gigantesca. Então, letra A está fora. Reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de estacionamento suavemente. Ou reduzir as marchas é uma excelente ideia, porque você vai segurando o carro com a força do motor. Estava numa quinta, puxou para uma quarta, o motor já dá aquela segurada. Puxou para uma terceira e dá mais uma segurada. Se você conseguir chegar na primeira só reduzindo marcha e depois acionar o freio de mão suavemente, você é um piloto. Esse é o comportamento desejável. Se você conseguir fazer tudo direitinho, isso aqui está lindo. Vamos ver a letra C. Deixar qualquer marcha. Então aqui nós já temos uma casca de banana, que é o qualquer. Qualquer é casca de banana. Se tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser errada. E ela é errada. Está estranhando? Está chegando aqui agora, caindo de paraquedas, não está entendendo muito bem esse negócio de casca de banana? Pois é. São dicas, macetes que a gente ensina dentro do nosso treinamento, que te ajudam a identificar questões escorregadias, alternativas que têm cascas de banana, que o Detran é perito em fazer isso. E eu vou te ensinando esses macetes e você já vai aprendendo a eliminar e mandando o Detran catar coquinho, porque tirar dinheiro aí do seu bolso ele não vai tirar não, né? Letra D, acionar as luzes de emergência e puxar o freio de estacionamento com bastante força. Acionar a luz de emergência é o pisca-alerta, ok, porque você está numa situação de perigo. Mas puxar o freio de estacionamento com bastante força seria mais ou menos a mesma coisa que está na letra A, né? Vai dar um cavalo de pau ali, a chance de acontecer um acidente é grande. Está fora. Letra B de bola é a resposta.